Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar sobre uma polêmica envolvendo o Cellbit e outra polêmica envolvendo a Nintendo Brasil e outras coisas que a gente vai mencionar ao longo do episódio. Vamos começar agradecendo a Alura, parceira aqui do The Byte, maior escola de tecnologia do Brasil. A Alura tem cursos de altíssima qualidade, inclusive com planos de carreira e certificados de conclusão dos cursos que você concluir. Nosso cupom por lá é TheByte para 15% de desconto. Tem link na descrição, QR Code na tela. Bora pro episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Vamos começar falando aí de um caso bem chato, né, que aconteceu semana passada envolvendo o Cellbit, que já participou aqui do The Byte, e uma publi dele com o pessoal da Prime Video sobre a nova temporada da série do Fallout. Assim como fizeram com o Alan Zoka na primeira temporada da série, a Prime Video chamou um criador famoso, né, pra fazer alguma coisa, né, diferente, fazer uma live especial para promover essa segunda temporada do RPG da Bethesda, e até aí tudo bem, né? Só que o que aconteceu? Durante a live, alguns ativos, né, alguns assets foram utilizados em alguns momentos ali e tal, que tava rolando, algo que supostamente fugiu ao controle do próprio Cellbit, ele inclusive menciona. A questão é que as pessoas saíram nas redes sociais printando e colocando na internet de que a live do Cellbit tava usando IA. A história é mais ou menos essa, Vandep. O que aconteceu a partir daí? Cara, a partir daí que as pessoas ficaram bravas porque o Cellbit, que já participou aqui com a gente, inclusive para falar do jogo que ele criou, né, e o Enigma do Medo, foi bem legal e teve bastante sucesso. Ele pediu desculpas, ele disse que não tinha controle disso e evidentemente que a gente acredita, né? Então, isso me fez pensar, né, justamente numa ótica de agente, aí eu posso voltar e passar um pouco dos bastidores, não especificamente dessa campanha, tá? Que fique muito claro, não participei, não participamos, né? Você falou do Alan, não participou dessa também. Não sei como é a equipe do Cellbit, não sei a agência que tocou necessariamente isso, mas tivemos a planilha dos influenciadores e eu falei bastante dessas coisas, então só pra voltar um pouquinho, né? Muitas vezes nesse caso tem o quê? Tem o cliente, que no caso é a Prime Video, aí tem uma agência que tá tocando a campanha pro cliente, aí tem um agente ou a agência do criador de conteúdo e o próprio criador de conteúdo, né? Como eu disse, não conheço a equipe do Cellbit e o pessoal que tocou esse job. O Alan preferiu ficar de fora também, eu ia viajar e tal, ele prefere fazer uma coisa mais em casa. Mas algo que fica evidente é que você precisa conhecer com quem você tá trabalhando. E o Cellbit é considerado um artista, que eu saiba se considera um artista. Então ter uns dados com o número 3 tá estranho na live dele, eu acho que o pessoal pisou na bola. Não sei quem, né? Mas é uma pisada grande na bola, até porque o que deve ter imagem de estoque de dado aí que poderia usar, não é uma arte complexa que a gente tá falando. E uma campanha publicitária dessas não deve ter sido barata, né? Não sei, evidente, quanto um Cellbit cobra. Eu vi que a Gabi Catuzzo participou também, outro pessoal. Mas são orçamentos consideráveis. Então, você decidir não pagar um artista, fazer esse negócio que eu considero preguiçoso, pra mim não fez sentido nenhum, entendeu? E assim, voltando um pouco pela ótica de agente, algo que eu já falei aqui que parece meio estranho, que a gente não tem que ser bonzinho e não tem que ter medo de ser chato. Tem que ser respeitoso, tem que se relacionar bem, tem que facilitar para o criador e o cliente, ser responsável pelo fluxo, né? Mas eu já disse que uma coisa que mais me desgasta, entre aspas, é justamente esse prédio, ó. Eu tenho esse criador de conteúdo, ele tem esse perfil, essa personalidade, essa disponibilidade de tempo dele agora, então a gente tem que deixar certas coisas claras, sabe? Então não tem que ter medo de se impor. Eu acho que é algo muito claro para todos os envolvidos deveria ser não, vamos usar a arte de inteligência artificial, né? Porque sempre aparece uma surpresa ou outra, mas eu sempre acho que também essa parte da negociação de uma campanha publicitária é muito importante que, principalmente a agência responsável com o cliente, entenda a personalidade de cada um também, sabe? Não, com o Cellbit a gente não pode vacilar com isso. Com a Gabi, ela precisa disso. Até para justamente maximizar a campanha para o cliente e para a agência. É bom para todos os envolvidos quando as coisas, né, dão certo. Então, às vezes parece que é trabalho demais, mas a gente precisa ficar de olho nessas coisas sim. Mas enfim, tem mais coisas que eu gostaria de falar, mas eu ia passar a bola pro Edu, né? O que você achou dessa história toda, Edu? Cara, eu acho que isso aí fugiu, obviamente, do controle do Cellbit e da equipe dele. Talvez por, assim, inocência, eles não imaginavam que iriam cometer esse vacilo com eles. E a Prime Video cometeu. Eu acho que fica o aprendizado de, para o futuro, uma proteção via contrato. Já deixar explícito que não é para usar nada via AI, né? Arte via AI, geração de imagens, vídeo, áudio,
o que seja. Eu duvido que o Cellbit tenha tido conhecimento de que isso estava acontecendo até que de repente aconteceu, porque se a ideia da campanha era ser uma surpresa, ele estaria mentindo se ele soubesse que aquilo ia acontecer. Então alguém de bastidores deveria ter verificado a situação ou protegido o Cellbit e os envolvidos, a equipe. E no fim das contas, a campanha ganhou visibilidade pelos motivos errados, foi ruim para o Cellbit e a equipe, foi ruim para o seriado e para os envolvidos da Amazon, porque quiseram economizar em bobagem. Era só ter contratado direito um artista. E eu ainda vou comentar algo que rolou comigo, que eu acho que dá para fazer um paralelo. Há muitos anos, quando eu vendia camiseta, o Van Depp nem era o meu agente ainda. Cara, eu descobri por acaso, via Twitter, que beleza, né? Que a arte de uma das minhas camisetas, que supostamente o designer tinha gerado a partir de coisas que eu mencionei, ele tinha roubado a arte. Tinha roubado de um outro artista e adaptado porque eu tinha falado que era para ser uma arte de um dos meus gatos. E aí o cara pegou uma arte de gato online, trocou a cor, colocou um detalhe aqui, outro ali e falou que era uma arte original e não era. E eu descobri isso através de um tweet do artista que tinha feito o desenho original. Daí eu, obviamente, pedi desculpas. Falei que eu não tinha conhecimento do caso. É óbvio que nisso já vem 1001 pessoas jogando pedras, porque ninguém quer entender situação nenhuma, só quer odiar, né? Principalmente no Twitter. E aí, em off, eu conversei com esse artista, eu mantenho contato com ele até hoje. E meio que como pedido de desculpas e compensação, eu comprei um quadro dele, porque ele é um artista e ele pinta quadros além de fazer diversas outras coisas relacionadas à imagem. De imediato cancelei o meu contrato com a empresa que vendia as minhas camisetas, porque claramente ficou explícito que eu não podia confiar neles, né? Então eu queria compartilhar essa história minha, porque foi um aprendizado meu e que agora é um paralelo legal em relação ao que rolou com o Cellbit e vai ficar um aprendizado para ele e para a equipe dele. E é importante destacar também que, assim, o Cellbit, logo, assim, que começaram a comentar nas redes sociais, logo que começou o burburinho a respeito do que estava acontecendo, eu percebi que muitos nem marcaram ele necessariamente, alguns marcaram mais a Prime Video, reclamando da live pra Prime Video, até porque sabem que o Cellbit é um cara extremamente anti o uso de inteligência artificial, né? Ele mesmo se enxerga como um artista, ele até comentou isso quando veio aqui conversar com a gente também e tudo mais. Então, ele próprio, não alguém da equipe dele, né? Ele próprio, o Cellbit, foi lá esclarecendo que isso não passou pela aprovação dele, que realmente a ideia da live era ser uma surpresa, e ele próprio pediu desculpas. Então, assim, eu acho, desse ponto de vista, assim, da postura do Cellbit, eu acho que tudo que ele podia fazer ali, né? Dado que a situação já meio que aconteceu, eu acho que ele fez da maneira correta, né? E aí, a gente estava até discutindo isso aqui antes de começar a gravar, a gente tem geralmente dois momentos com relação à gestão de crise, né, Van Depp, que precisam ser trabalhados, né? Esse momento durante, né, quando a coisa acontece, né? Então eu acho que o Cellbit fez muito bem o trabalho de expor, né, de comentar, de deixar claro, logo que começou a coisa acontecer, de se colocar à frente, né, ao invés de se esconder por trás de marcas ou de outras empresas ou coisas desse tipo. Mas também tem o pré. E aí é legal ter você aqui, Vandé, porque você fica muitas vezes nesse meio termo, né, nessa, digamos assim, entreposto entre o criador e a marca, né? Inclusive na montagem, na confecção dos contratos. Como é que você, numa situação como essa, teria trabalhado, quem sabe, o pré já, mas também o pós, agora que a coisa aconteceu? Isso, de novo, vai muito do cliente da agência com quem a gente está trabalhando. Porque às vezes você começa a fazer uns pedidos e você vê que a pessoa, seja porque ela acha que o cliente dela é difícil, né, da agência em si, ou porque não quer mais trabalho, e eu entendo isso, eu não tô aqui para tentar dar trabalho para trabalhador, né? Quando você começa a falar, olha, tem que ser desse jeito, viu? Tem que ser desse jeito, viu? E por isso que agora eu só trabalho por WhatsApp, eu não sei, com pessoas que eu já conheço e já confio. Até para ficar tudo claro, a comunicação, tocar um job. E também depende muito, Davi, do envolvimento do criador de conteúdo também, né? O Edu é um cara que participa de tudo, e mudar a coisa de contrato é difícil. Entendeu? Se você fala, não, a gente quer que tire essa cláusula, aí a pessoa tem que falar com o financeiro, aí fica um negócio mais estagnado. Então você pode combinar isso por e-mail. Você pode deixar muito claro, ó. É muito importante pro Cellbit que não haja nenhum tipo de arte com inteligência artificial. E aí, beleza, a agência, o cliente pode responder lá. O e-mail vale, né? Ele também é válido, entendeu? Porque eu não acho também que o cliente deve ter botado, não, vamos usar a arte com inteligência artificial no contrato, entendeu? Então, acho que é muito importante justamente essa parte, essa comunicação toda, que nem eu disse, o pré. O pré é um negócio meio chato, sabe? E assim, os detalhes importam, cara.
No fim do dia, essa é a lição também, sabe? Em qualquer trabalho, sob qualquer ótica, quem é detalhista tem uma vantagem, mas acaba sofrendo, porque justamente você parece estar implicando com as coisas, tá sendo chato, cara. Mas assim, eu como agente não ganho nada em botar um criador de conteúdo meu numa situação difícil. Voltando ao que o Edu falou, esse negócio de plágio, né, e é toda aquela história da camiseta, cara, eu não tô falando que eu não permitiria isso acontecer, porque às vezes não tem como a gente saber, né, mas o pós também, que nem você perguntou e falou, você tem que prontificar, pedir desculpas e seguir em frente, mas eu acho que tem que ter mais esforço para que essas coisas não aconteçam, sabe? Até se, usando um exemplo, né, do próprio Alan, né, do Alan Zoca, que ficou de fora desse job, tô presumindo, tá? Não conversei com ele sobre isso, mas o Alan não é necessariamente um cara que se importa muito com inteligência artificial de um lado pro outro, né? Não conversei com ele, não sei muito a opinião dele, mas eu acho que seria menos danoso, ou importaria menos pra ele do que, tipo, pô, eu tenho que ir lá no estúdio, pintar meu rosto, e não é porque é uma má vontade, só não tá afim de fazer, talvez é um pouco fora da zona de conforto. Já fez uma live assim, também fiz uma live com ele, o pessoal do Fortnite e o Brino no começo do ano e tal, até porque a gente tava começando o nosso trabalho, mas eu entendo que não é muito a praia dele, assim, ele não é um cara que necessita isso. O Selbit, eu acho que se interessou mais por esse lado, né, de contar uma história pra falar da série, que eles foram lá e tinha um cassino, e tinha umas coisas assim, a própria Gabi Catuzzi eu sei que faz muito disso também, então é muito da personalidade, essencialmente é isso, cara. Tem gente que quer fazer uma coisa, tem gente que não quer, e você como agente tem que conhecer intimamente com quem você trabalha. Por isso que eu acho que tem gente que cria agência e não trabalha direto com o talento, que a gente chama, né, o criador de conteúdo, e você perde muito, cara, porque as pessoas mudam, né? O Edu tem fase que tá mais ocupado, o Edu tem fase que quer fazer mais coisa, que tá mais concentrado, que tem menos coisa da família pra resolver, e não sei o que, mudança. Então você tem que identificar muito o momento e conversar, cara. Comunicação é tudo sempre, né? O Edu sabe, até antes da minha viagem eu tava mais cansado, não, deixa que eu toco essa campanha aqui, e ele sempre, ainda mais com um gringo, assim, ele se mete, manda e-mail, conversa, isso mostra o engajamento. Enfim, eu tô falando uma dinâmica muito específica de trabalho, assim, mas eu acho que no fim do dia você tem que analisar as coisas caso a caso, mas eu não acho que isso poderia ter acontecido não, cara. Isso é uma preguiça enorme. Arte por IA num job desse tamanho, eu sei que tem gente que não gosta quando fala esses termos, mas job é o termo, a expressão usada mesmo, tá? E eu não acho que podia ter acontecido, cara. Eu realmente acho que foi um vacilo, mas, né, a gente aprende. E eu não tô falando menos do Selbit, eu acho que as pessoas envolvidas têm que entender com quem você tá trabalhando. Eu também consigo identificar, para finalizar, eu consigo identificar quando uma agência ou um cliente manda um e-mail e ele é mais personalizado. A pessoa fez o dever de casa sobre o Edu, fez o dever de casa sobre o Alan. Porque tem muita gente que chega e fala, a gente queria que o Alan fizesse um reel publicitário. O Alan nunca fez um reel publicitário, não combina com ele, não faz sentido, talvez, uma edição especial de alguma coisa, mas não com uma marca não endêmica, só ver o perfil dele. Tudo bem, eles podem perguntar. Mas eu acho que falta mais fazer um dever de casa dessas agências e clientes, entender especificamente. E se não entendem, ouçam o agente, tá? No fim das contas, fica o aprendizado pro Selbit e pra equipe dele, e eu acho que eles são os menos culpados nisso tudo. Eu acho que no caso era mais a proatividade deles terem deixado explícito que não era para usar AI, e agora eles sabem que eles precisam fazer isso. No fim das contas, quem odeia vai odiar. E isso aí foi uma isca para essa galera que odeia o Selbit a troco de nada, ou que mantém algum tipo de rancor contra ele, porque sei lá o que ele fez há 7 anos atrás, e a pessoa até hoje vai odiar o cara, sabe? E essas pessoas são irrelevantes. Elas não merecem a nossa atenção. E a gente tem que lembrar também que algumas coisas elas acontecem que elas são negativas, mas elas podem ter um desfecho positivo. O Selbit aprendeu com essa situação, a equipe dele aprendeu com essa situação, e certamente tem gente que, sei lá, lembra do Selbit moleque que tinha vídeo de Minecraft no YouTube e nunca mais soube o que ele tá fazendo, e por causa dessa polêmica talvez redescubra o Selbit como um artista, sabe? Então daqui a pouco ele consegue conquistar um novo público por causa do que aconteceu. Que pelo menos essa é a minha mentalidade hoje em dia, quando eu percebo que tem gente fazendo vídeo negativo a respeito de mim, porque sempre vai ter gente manipulando fatos e criando mentira, sabe? E eu não vejo vídeos desse tipo, mas eu sei que eles existem. E aí fica na minha cabeça, quem quiser acreditar num picareta, acredita, coitado. Mas pode ser que por causa de polêmica as pessoas me descubram ou me redescubram.
E no fim das contas é positivo. Então eu acho que ele tem que olhar por essa ótica também. A gente não pode ser negativo com tudo e eu acho que no fim, novamente, fica o aprendizado e fica talvez uma divulgação do trabalho dele. Eu não sei se a equipe teria acesso. E eu ficaria um pouco ansioso. É uma surpresa pro Cellbit? Beleza, mas me passa. Eu quero saber. O job lá que a gente fez do Alan e do Brino, o Brino realmente não sabia. Eu conversei com ele depois, ele não sabia, foi uma surpresa. A equipe dele sabia, evidente, entendeu? Mas eles conseguiram manter surpresa dele. Então, eu acho que as pessoas envolvidas têm que tomar muito cuidado e entender muito com quem você tá trabalhando mesmo. Cara. Mas peraí. Eu vou falar um negócio que eu achei bizarro. Eu compartilhei com vocês no grupo. A Amazon não estava experimentando fazer resumo de temporada via AI. E aí o sistema da Amazon fez um resumo da primeira temporada da série do Fallout com fatos errados da história e ninguém revisou. Não vi isso não, cara. Isso é inacreditável que a Amazon conseguiu fazer 2 vezes seguidas erro com AI, cara. Um com o Cellbit e outro envolvendo a mesma propriedade, Fallout, e os caras me vacilam de fazer o resumo de temporada com informação errada. É que assim, eu sei que você quer comentar os negócios também, David, de AI, mas assim, pra mim é a tecnologia do preguiçoso, entendeu? Então, houveram outros casos essa semana, né, Davi? Outras coisas acontecendo, não foi? Foi, exato. Tanto em games, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas também, aproveitando que a gente tá falando de Amazon, de empresas grandes e tudo mais, aqui no Brasil, uma das maiores empresas de entretenimento, se não a maior, é a Globo, né? E a própria Globo lançou um teaser nas redes sociais, anunciando a temporada 2026 de Fórmula 1. E assim, é escancarado o uso de IA. Eu acho que, inclusive, a proposta deles nem era esconder que isso aqui era IA, porque tá um negócio assim, escandalosamente cara de IA. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, cara, quem foi que aprovou um negócio desse? Porque, assim, nem legal o vídeo sabe? É um vídeo mal feito, mostra um volante de Fórmula 1 em cima de uma mesa de DJ, um cara vestido de mecânico trocando pneu e saindo uma faísca atrás. Ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, cara, a gente tá, de fato, prestes a entrar em 2026 com esse lance de usar IA pra criar pequenos clipes pra subir em rede social e tal, virando de fato a norma. Tipo assim, vocês conseguem imaginar isso? Porque eu fico pensando assim, cara, é impressionante a gente ver erros crassos como esse da Amazon, erros como agora o da Globo usando IA pra fazer teaser de Fórmula 1, e ainda assim essas empresas continuam fazendo, assim, eu entendo o argumento da ganância, né, não concordo, mas entendo que, né, economiza-se dinheiro e tudo mais. Mas, mano, vocês acham que isso pode gerar algum tipo de pushback, assim, pode haver em 2026, né? Algum tipo de revolta por parte do público que não aguenta mais esse tipo de conteúdo, porque eu acho que nem de qualidade o conteúdo é. O que vocês acham a respeito dessas perspectivas do uso de IA agora pra 2026? Cara, eu acho complicado as pessoas não cobrarem mais qualidade, aceitarem porcaria. Mas eu acho que isso é bem cultural também. Porque aceita-se muita porcaria há muito tempo. Eu não acho que é a AI que vai gerar uma revolta na população. E as pessoas também nunca buscaram com muita intensidade, vamos dizer assim, a verdade, sabe? Então eu acho que da mesma forma que as pessoas caem tranquilamente, sem problema nenhum, em fake news, vão cair em usos terríveis de AI. E só para deixar claro, eu não sou contra a AI, eu sou contra o uso inadequado de AI. Eu acho que a AI na mão de um artista que vai usar simplesmente como um meio para se obter um resultado é ok. Quando a AI substitui a criatividade, quando a AI substitui a criação, eu acho que é um problema enorme. E eu acho que é por aí que a indústria vai seguir. Antes de passar a palavra pro Vandepp, é até legal complementar isso que você está trazendo, Edu, porque, de fato, essa é uma discussão muito grande que está começando a acontecer dentro do mercado de jogos eletrônicos, porque os casos de empresas desenvolvedoras de games preguiçosas usando IA, esses casos estão se proliferando, continuam à torta e à direita e tal. Mas está começando a surgir também alguns relatos de desenvolvedores, de donos de estúdio, responsáveis por franquias interessantes, franquias que inclusive ganharam prêmios agora, como é o caso aí de Clair Obscur Expedition 33, onde a inteligência artificial está sendo usada, mas segundo essas pessoas responsáveis por esses estúdios, ela está sendo utilizada dentro de limites, né? Limites que, digamos assim, auxiliam o processo de desenvolvimento e não tiram a importância de um designer, de um artista e tal. Eu até dei uma olhadinha, eu fiz um estudinho da pauta aqui legal, para ver se eram só os donos dos estúdios falando isso, ou se tinha gente de dentro dos estúdios falando também. E é claro que a gente vai ter pessoas que trabalham dentro de estúdios de desenvolvimento de jogos sendo totalmente contra a inteligência artificial. Não tô falando aqui que da hora para outra as pessoas que, né, os artistas envolvidos com desenvolvimento de jogos vão começar a adotar e vão achar maravilhoso. Mas eu peguei aqui um relato específico
específico do lead writer, né, do, digamos assim, escritor-chefe, né, do líder dos escritores da Larian, né, que é o estúdio agora que foi responsável por Baldur's Gate 3 e que vai estar lançando Divinity daqui a pouco, em que ele traz, assim, a frase dele é: a gente não é fã de inteligência artificial generativa, mas tá na hora de encarar a realidade de que essa pode ser uma ferramenta utilizada por estúdios de desenvolvimento, se feito de maneira consciente. O próprio pessoal lá da Sandfall, os responsáveis pelo Expedition 33, revelaram que utilizaram inteligência artificial generativa em algumas artes do game. Algumas, inclusive, aparentemente saíram com o jogo lançado, mas logo depois foram substituídas por assets, e que, assets criados por artistas, né? A ideia era que aqueles assets que tinham sido utilizados por IA não chegarem ao jogo final. Eles estavam sendo colocados ali, como o pessoal chama na indústria, de placeholder, né? Ele tá ali só para cobrir, digamos assim, um espaço, para depois você colocar uma arte que não tá finalizada, até para dar tempo desse artista que tá trabalhando e tudo, finalizar para poder colocar o asset ali. O que que vocês acham a respeito disso? Porque eu sinto que a gente em 2026 vai acabar, invariavelmente, evoluindo essa discussão. Porque, pelo que dá para perceber, a indústria está começando já a adotar o uso significativo, pesado, mesmo que de maneira porca, que é o que a Globo fez, o que a Amazon está fazendo, ou de maneira talvez um pouco mais consciente, como esses estúdios estão fazendo agora. O que vocês acham a respeito disso? O Van Depp pode comentar aí também. Cara, é porque assim, né, como o público que acompanha a gente aqui sabe o quanto eu adoro AI, sendo sarcástico evidentemente, parece que tudo que eu falo eu tô sendo um cara birrento, e não é. Assim, eu vejo os argumentos de vocês hoje e já né, dos outros que a gente teve esse assunto, e é uma coisa que eu considero, não vou dizer idealista, mas eu concordo. Tipo, o Edu fala, tem um espaço pra isso. Você fala, chegou, estamos aqui, o AI não tem muito o que fazer, dá pra usar de forma consciente? Dá, cara, mas assim, de quem que vocês estão exigindo isso? De pessoas gananciosas que mandam nessas empresas, cara. Essa é a questão, tipo, a gente tá, eu acho que é um negócio antinatural, anti-humano por isso. Evidente que podia ser complementar o que a gente faz, e essencialmente quando você tá no Photoshop e você pede pra deixar mais clara uma imagem, é um tipo de inteligência artificial, sabe? É um software que tá lá atuando, entendeu? Mas assim, eu acho que a gente perde muito do que faz as pessoas serem geniais, ainda mais artistas, né? Eu tava vendo um clipe, eu vou tentar até achar aí, dos sons do Halo 3, né? O Halo 3, já falei aqui, é um jogo que mudou minha vida, que começou com a equipe, o cara na praia, eu acho que em Cuba, correndo com um microfone pra fazer os passos do pessoal do Halo correndo na praia, sabe? Tipo, no mar e tal. Som de fechar o porta-mala pra engrandecer, abrir uma porta, fechar uma porta. O que eu quero dizer é que, assim, o nosso default, né? O nosso padrão é a preguiça. Eu posso ser uma pessoa preguiçosa, vocês podem ser uma pessoa preguiçosa. Então, se a gente não movimenta isso, a gente não estimula a nossa criatividade, o nosso trabalho, a gente perde isso muito rapidamente. Por isso que tem pessoas incapazes de escrever e-mail, tem pessoas incapazes de escrever um texto. Eu sei que se eu começar a escrever texto por um chat GPT da vida, eu nunca mais vou escrever um texto. Essa é a questão, a gente cede muito. Então não é que aqui, vou repetir os mesmos argumentos de sempre, mas a gente perde um pouco dessa genialidade de pessoas que fazem jogos, inclusive. Então, Claire Obscure falou que é um placeholder e tal, eu acho que é muita justificativa e tudo bem, eu não tô nem aí pra isso nesse sentido, entendeu? Mas as pessoas são gananciosas, a gente tá dentro de um sistema capitalista, onde o lucro tem que continuar crescendo, como a gente sempre fala. Então, da onde que a gente tira essas margens? Despedindo artistas, né? Fazendo essa tecnologia que é cada vez mais barata, né? E usando toda a água do mundo. O que me incomoda muito é o slop que a gente vê. Nossa, agora tem uma trend, vou ver se a gente bota aí, as pessoas tirando selfie com artistas. Elas correm, aí tem outra selfie, coisa horrível. Pra quem que é isso? E também pra mim é muito simbólico e sintomático dos dias de hoje, que essas pessoas nesses vídeos, né, elas nem olham pro artista, elas chegam, correm, tiram uma selfie, aí depois vão, tiram outra selfie, nem falam, oi, obrigado pelo seu trabalho. Eu sei que evidentemente não é uma coisa real, mas na cabeça delas é isso que importa, eu consigo minha selfie pra minha rede social num mundo que não existe, tá? Então, assim, eu não quero ser o velho birrento falando desse assunto sempre, cara, mas eu apoio os artistas, eu gosto de artista, eu quero ver as pessoas empregadas, trabalhadores, e por quê? Porque o resultado final é bom. Eu falei de Halo 3 é um dos melhores jogos de todos os tempos pra mim, e eu acho que a qualidade das coisas estão decaindo, então não sei se a conversa, que nem você disse, Davi, vai evoluir. Talvez a conversa em si, mas eu não vejo melhorias, assim, eu não vi nenhuma melhoria que a gente teve com AI nesses últimos 2 anos, pelo menos. Galera, bora então para o Boletim Nuvem.
Na nuvem você pode adquirir os seus games de PC usando o cupom DEBYTE, ele vale para vários games, incluindo franquias tipo Resident Evil, Mega Man, Star Wars e por aí vai. Agradecemos a nuvem pela parceria. Link na descrição, QR Code na tela e fiquem de olho porque o próximo episódio é o episódio 100 e vai ter um cupom especial que a nuvem vai mandar pra gente para o próximo episódio. Bom, vamos agora falar de Nintendo, isso porque no começo da semana passada, a Nintendo Brasil especificamente, né, postou nas redes sociais esse VT promocional que tá aparecendo aí na tela, trazendo um monte de criador de conteúdo nintendista, compartilhando o que a marca significa pra ele ou pra ela. Teve até casal, inclusive, dizendo que Nintendo significa amor e tal. Um vídeo super bonitinho, não vou mentir, assim, bem fofinho. Mas, assim, muita gente olhou de maneira positiva a ação da Nintendo. Muita gente, obviamente, nas redes sociais no Brasil de hoje em dia, saiu criticando e cobrando a Nintendo, mandando a empresa parar de gastar dinheiro com isso, reclamando das pessoas que estavam lá aparecendo no vídeo, reclamando de quem não estava aparecendo no vídeo também, né? Porque você pode reclamar de tudo que é coisa e tal. E, claro, que muitos criadores de conteúdo, inclusive o nosso querido Kogu, mas também o Velberan e outros, vieram meio que, de certo modo, comentar isso que tá acontecendo, e eu acho que todo mundo, de maneira assim inequívoca em relação aos criadores, praticamente, apoiou a Nintendo na posição dela de fazer o vídeo e, obviamente, a participação dos criadores. Mas eu queria saber de vocês, se vocês viram o que aconteceu, essa ação, e o que é que vocês acham a respeito desse tipo de ação onde uma empresa, como é o caso da Nintendo, né, uma empresa multimilionária, multinacional e tal, pega os criadores de conteúdo para fazer VTs fofinhos na internet e coloca à disposição nas suas redes. Primeiro aí o Edu, depois o Vandep. Pra revolta do Vandep, eu vou começar falando e eu não vi o vídeo e ele tá revoltado que eu não vi, mas eu vou justificar. Dá pra ver, 50 segundos. Não, mas eu vou justificar. Eu vi o comecinho do vídeo, eu vi que era um vídeo desses institucionais, eu fiquei feliz porque quem abre o vídeo é o Guioz, eu conheço o Guioz há mais de uma década, fiquei feliz por ele que ele participou. Eu não sou o público-alvo desse vídeo. Tipo, eu gosto de jogar videogame, eu amo inúmeros games da Nintendo, eu não sou o público-alvo do vídeo. Eu não assisti. Aí depois eu descubro, por causa da pauta desse episódio, que tem gente odiando o que aconteceu. E sabe o que eu penso? Se você não gostou, por que você assistiu o negócio inteiro e ainda foi discutir em rede social? Não era mais fácil ignorar e tocar a vida, fazendo coisas que são úteis e agregam pra sua vida? Por que as pessoas têm uma implicância tão grande com coisa que elas não gostam? Não é mais fácil ignorar? Não é como se a tua vida estivesse sendo prejudicada porque a Nintendo publicou esse conteúdo. É diferente de vir uma lei aí que te proíbe de expressar sua opinião. É diferente de algo que vai impactar fortemente a sua vida ou fracamente a sua vida. Não impacta em nada. Por que as pessoas se revoltam tanto com o conteúdo? Cara, eu imagino que a maioria das reclamações venham de pessoas que sequer consomem Nintendo, que sequer gostam da marca. Por que incomodou tanto as pessoas? Elas não têm coisas mais importantes pra se preocupar, coisas mais relevantes pra fazer da vida? Então, assim, no meu caso, eu não sou público-alvo, eu não assisti. E isso ia passar batido por mim. Só não passou batido porque virou pauta aqui. Fala, Vandep. Pode me criticar que eu não assisti. Fala que eu tô despreparado. Não vou criticar, gente. Tá trazendo pros bastidores. Às vezes eu falo pro Edu, vê o conteúdo, porque você é um cara inteligente, você tem a comentário. Eu também vi o vídeo rapidinho, tem 52 segundos, mas não é porque ia adicionar muito ao que ele tem que falar. É só pra não falar que não viu o vídeo, mas ele argumentou porque não viu o vídeo, aí foi interessante. Então tá tudo certo. Eu, como sempre, sou puxa-saco, fã do nosso querido Cogumelando. Eu achei ele, né, ele escreveu um textinho muito bonito, é sempre sobre, né, positividade, basicamente falando que o Edu falou, né, mas que você tá se preocupando com isso? Aí ele meteu uma braba, cara, ele falou, nossa postura melhora ou piora as coisas ao redor. Então, tipo assim, basicamente, o que vocês estão atacando? Os criadores de conteúdo, que muitos deles não são criadores de conteúdo gigantes, que apareceram num vídeo de uma empresa e de uma marca que eles gostam e têm uma paixão e devem ter sido chamados por uma agência para trabalhar direto com a Nintendo, então claro que eles vão aceitar. Não acho que os criadores de conteúdo são passíveis de crítica. Deve ter gente que queria estar no vídeo que não apareceu, que talvez criticou, não sei exatamente, mas isso sempre aconteceu, né? Não, porque comigo, né, olha aqui minha coleção, não sei o quê. O Kogu falou, né, que o Daniel Ring, que também acompanha a gente aqui, é um cara muito ligado, podia ter aparecido, concordo também. Mas assim, cara, é muito mais sobre, tipo,
né? Por que atacar tanto? Que vontade é essa, né? Olha, também outra frase do Kogô aqui, ó. Nenhuma causa se torna nobre quando vocês atacam o lado mais frágil e que poderiam ser aliados. Kogô adora escrever uma prosa, eu troco uns áudios com ele de 10 minutos, ele descreve o meu trabalho, às vezes eu ouço, falo, caramba, Kogô, como que você consegue se expressar tão bem, enfim. Mas o que você achou disso, Davi, porque você não comentou ainda? Cara, é muito do que vocês falaram, assim, eu vou bater mais ainda na tecla que o Kogô mesmo colocou lá no tweet dele, de que, assim, não vale a pena bater em quem não tem nada a ver com a história, mesmo os criadores que estão ali envolvidos, e até a própria Nintendo, cara, porque se você parar pra perceber, esse é um VT institucional da Nintendo Brasil, e muitas das reclamações que são feitas sobre a Nintendo, que vem aqui do Brasil, né, que vem de quem é fã da Nintendo, ou de quem é consumidor, de quem é criador de conteúdo um pouco mais reaça e tal, são críticas que você tem que fazer à Nintendo global, né, porque ela muitas vezes é quem decide preço de jogo, ela muitas vezes é quem decide o jogo que vai ser localizado ou não. É claro que a Nintendo Brasil, tenho total certeza disso, apesar de não conhecer todo mundo lá, eu conheço algumas pessoas e tal, por ela, a gente localizava todos os jogos, por ela a gente traduzia tudo, por ela todos os games iam ser localizados em termos de preço também e tal, mas não é assim que funciona. Então muitas vezes o que a Nintendo do Brasil faz tem a ver mais com essa parte de comunicação, com a parte de eventos. E, por exemplo, em relação a eventos, o stand da Nintendo na Brasil Game Show desse ano agora, que eu estive presente, tava ótimo. Não tinham lá jogos que poderiam ter, não tinha, por exemplo, Metroid 4, que foi lançado logo depois e tal. Realmente não tinha. Assim, cá pra nós aqui, a nível de bastidores e tal, eu senti do pessoal que tava lá aquela coisa, tipo assim, a gente queria ter trazido o jogo, mas não deu pra trazer. E quando a gente fala que não deu pra trazer, é muito provavelmente porque a Nintendo Global não conseguiu liberar o game pro game estar sendo disponibilizado ali para ser jogado. Então, tem muita coisa que a própria Nintendo Brasil, e eu não tô aqui passando pano pra empresa nem nada, mas sim, tem muita coisa que a Nintendo Brasil não consegue fazer e que quando ela faz, como por exemplo, durante a própria BGS, né, que teve um comercial de televisão feito pro Brasil, o primeiro comercial de televisão da Nintendo, pelo menos nos últimos anos, voltado pro público brasileiro, né, falando sobre infância, sobre nostalgia, sobre usar o Nintendo Switch 1 e o 2 pra reunir as famílias e tal. Teve muita gente que elogiou e muita gente que criticou também, de novo. Tipo assim, cara, mas, de novo, é o trabalho da Nintendo Brasil, não é o trabalho da Nintendo Global. Então, eu achei muito bacana esse vídeo, porque, querendo ou não, a Nintendo Brasil, ela podia ter escolhido apenas os criadores de Nintendo, ou os criadores de nintendistas, com o maior número de inscritos, com o maior número de conteúdos de Nintendo, ou sei lá. O que eu vi ali não foi isso. Você mesmo falou, né, de quem tava no vídeo. Eu vi muito criador ali que tem uma exposição muito pequena ainda, que não é criador gigantesco e tal, que muitas vezes não tem estrutura e que através de um vídeo daquele ali pode ser percebido, pode ser, né, pode começar a partir dali, quem sabe, né, algum tipo de visibilidade à marca daquele criador, que é bacana. E eu acho que a Nintendo Brasil, ela teve isso em consciência, né? Ela teve consciência disso, melhor dizendo, quando ela criou esse vídeo. Ali a ideia era também dar um pouco de visibilidade para os criadores de conteúdo de menor porte. E eu acho que ela fez muito bem em ter feito isso. Eu espero mais vídeos assim no futuro. Porém, eu já fico naquela, assim, será que uma empresa como essa, né, que trabalha aqui no Brasil, que não tem uma equipe gigantesca, e assim, trabalha aqui no Brasil muitas vezes lá do México, né, porque o pessoal da Nintendo Latinoamérica, digamos assim, tá alocado mais no México e tal. Será que vendo uma resposta negativa do público brasileiro a respeito dessas ações, tanto do comercial que saiu na BGS, quanto desse vídeo agora, será que a empresa vai se sentir estimulada a continuar fazendo isso? Continuar dando, por exemplo, visibilidade a criadores menores e tal? Eu não sei, eu fico meio que com o pé atrás de imaginar isso. O que é que vocês pensam? O Edu conhece melhor até a cultura da Nintendo, mas eu enxergaria mais eles falando não valeu a dor de cabeça do que não, vamos ajustar a mensagem para a comunidade. Não sei o nível de trabalho personalizado. Quem tá tocando a Nintendo no Brasil, né? Eu imagino que não tem um funcionário de marketing para isso, eles contratam agências de relações públicas ou algo assim, então também fico curioso de como fizeram a curadoria aí. E que também é algo que vocês falaram aí, cara. Muitas vezes as pessoas na linha de frente não são as que tomam as decisões. Eu falo isso, inclusive, para meus colegas em publishers e tal. Até, tipo, alguns que assistem debate, não é porque a gente bateu na empresa que você trabalha que é algo referente ao seu trabalho, porque muitas vezes as pessoas trabalham super bem e não têm um poder de decisão, entendeu? Então, eu acho que reclamar especificamente dessa curadoria e das pessoas que participaram, ou reclamarem, você falou mal na Nintendo e agora você participou de um vídeo, não, cara. Acontece, as pessoas têm que participar, querem se sentir valorizadas pelas empresas, sabe? Eu acho que as empresas, Activision, EA, todo mundo tem que pagar para criador de conteúdo, tem que envolver criador de conteúdo pequeno nesses negócios, tem que dar visibilidade, é o mínimo que eu acho que eles têm que fazer, né? Eu lembrei de algo que você passou mais do que eu, assim, que esse lance de, tipo, você bater no cara que tá na linha de frente, que não tomou decisão nenhuma,
Quantas vezes quando você trabalhou com a Machinima, porque eu trabalhei com a Machinima também, exato, quantas vezes você não tomou porrada porque alguém acima da gente tomava uma decisão da qual a gente discordava, a gente era um mensageiro e tomava porrada. Cara, a Machinima em 2000 eu não lembro se foi no fim de 2011 ou no início de 2012, falou assim, a gente precisa recrutar para network tudo que for criador de jogo de MOBA, porque MOBA vai explodir. Aí, o que eu fiz? Beleza, deixa comigo. Aí eu recrutei tudo que era criador de MOBA. Aí a comunidade cai em cima de mim porque, olha lá, tá favorecendo ali os amigos dele. O cara que eu nunca tinha ouvido falar, mas ele tinha o canal de MOBA e eu recrutei porque me foi a ordem. Né? Famoso. Né? Ali, tá recrutando os amigos dele, o meu canal que é bem maior não foi recrutado. Que culpa eu tenho? Sim, você trouxe um ponto interessante, até meio traumatizante pra mim. Em relação à Machinima, não tenho muita pena de você, porque você pegou absolutamente o filé da Machinima, você recrutou pessoas fodas e, todo mundo ficava muito feliz. Eu trabalhei 2 anos lá, devo ter recrutado 3 mil canais, analisei mais de 10 mil, sem exagero. Numa fase, a Machinima já acabou agora também, que era de recrutamento em massa e, assim, de cláusulas abusivas. O contrato padrão de rev share, que chamava, né, de compartilhamento de receita, era 60-40 por 3 anos de contrato, né? Então eu vi um canal talentoso e eu falava, cara, eu não vou conseguir dar 60-40, mas a empresa queria que eu desse, porque era mais dinheiro entrando pra eles. Então, assim, posso falar, já tem 10 anos, eu saí da Machinima em abril de 2015, que eu fui pra Azubo, eu às vezes falava, mandava uma mensagem paralela na DM, cara, não, pede 80, 20 ou 90, e menos tempo de contrato que eu consigo te dar, mas tem que estar registrado, porque as pessoas estão vendo, entendeu? Eu tava fazendo minha parte até pra não me queimar, e dentro disso eu fui fazendo umas coisas paralelas, né? Eu senti muito isso na Mixer também, quando eu trabalhei na Microsoft, né? Foi bem caótico umas fases assim. Não tanto internamente, né? Mas a expectativa do mercado brasileiro. Os criadores de conteúdo que eu acho que muitos eram menores estavam ganhando bem e reclamavam bastante também, mas sem saber tudo que eu tava passando, né? E não precisa ter uma empatia, mas pode pelo menos tentar entender o que acontece, que despediram o mexicano e agora eu tive que absorver mais 150 canais de 12 países diferentes que falam espanhol, que também estão me martelando aqui, agora eles também no Discord, então assim, pra mim foi muito traumatizante e eu acho que é por isso que eu trabalho tanto na minha agência, porque aí eu posso escolher com quem trabalhar e eu tomo muitas das decisões, porque eu acho que funcionários em várias indústrias e tipos de empresa, elas ficam lá, né, que nem você bater num atendente de telemarketing, assim, não é muito culpa dele, ter um emprego que já é ruim, né, mas às vezes você tá frustrado, você recebeu uma TV quebrada, você liga pro suporte, a pessoa não te atende bem, mas é a política da empresa, por isso critiquem empresas gigantes e continuem lutando. Com telemarketing, eu vou dar uma dica. Assim, não é difícil ser educado. Isso. Não é difícil ser gentil. Você está muito insatisfeito com uma empresa, você faz o que eu fiz, que me abriu muitas portas. Porque na minha mudança eu tive que cancelar um monte de serviço. Eu ligava, se estava tendo algum problema, eu falava, olha, não é nada pessoal. Eu estou extremamente frustrado porque eu passei por isso, isso e isso com a empresa com a qual você trabalha. Você pode me ajudar, por favor? Cara, você abre portas, porque a pessoa sabe que não é nada pessoal, qualquer reclamação que você tiver, você não está ofendendo a pessoa, no máximo você está ofendendo a empresa, e a pessoa gera empatia por você, porque você gerou empatia na frente. É uma dica. É tipo você xingar garçom em restaurante. Por quê? O cara só levou a comida. Se a comida não estava boa, não é culpa dele, não foi ele que preparou, cara. Aproveitando que a gente tá falando de empresas que estão sendo criticadas aí, eu quero saber o que é que vocês acham dessa notícia que acabou de sair. Inclusive, a gente tá aqui, né, gravando esse episódio do Debate na sexta-feira. E na sexta-feira agora, começou um monte de matéria a sair a edição atual da Naughty Dog. Naughty Dog, pra quem não sabe, é criadora de The Last of Us, criadora de toda a franquia Uncharted, e que agora tá com Intergalactic, The Heretic Prophet, que é o seu próximo grande lançamento, enfrentando novamente um problema chamado crunch, né? A empresa está novamente envolvida com isso, estão saindo relatos de que o estúdio voltou a praticar crunch nesse ano, mais especificamente ali no final do mês de outubro, muito em relação a uma demo interna que eles estavam fazendo do Intergalactic para ser exposto provavelmente para os executivos da Sony e que tem obrigado os desenvolvedores da Naughty Dog a trabalharem mais do que o combinado. Outro ponto também muito relevante em relação a isso é que eles mataram o trabalho remoto, tá todo mundo de volta para trabalhar no estúdio, focando aí provavelmente, segundo que as matérias que tem, né, vazado a respeito desse assunto estão trazendo, um lançamento do game para 2027
não importa o que aconteça, digamos, né? E eu queria saber de vocês, até porque a Naughty Dog, eu acho que ela é uma empresa que, ao mesmo tempo que você tem o que criticar ela por conta dos problemas relacionados a crunch de jogos anteriores, ela é ainda uma empresa que defende pautas muito importantes, ela é uma empresa que tem aí à frente ali o Neil Druckmann, né? Que é um cara que tenta vender uma imagem, né? De cara legal, de cara que quer proteger os seus funcionários, desde que ele assumiu a diretoria do estúdio. Mas, de novo, estamos aqui associando o crunch a Naughty Dog e, consequentemente, a PlayStation, já que eles são um estúdio first party aí da Sony. O que vocês acham a respeito disso aí? O Edu pode começar a comentar, depois a gente passa pro Van Depp. Eu me sinto com muita dificuldade de falar desse tipo de assunto, já que eu nunca trabalhei dentro de uma empresa de games como desenvolvedor, nunca passei por crunch dentro da área de games. É difícil a gente se colocar no lugar dessas pessoas. Eu passei por situações parecidas quando eu trabalhava na área financeira no Brasil, porque às vezes eu trabalhava, sei lá, das 8h30, 9 da manhã até umas 6 da tarde e saía do meu trabalho direto para continuar trabalhando para a empresa, mas em outro ambiente, às vezes na casa do meu chefe, a gente chegava a ficar até meia-noite trabalhando, sabe? E aí você chega em casa, você não consegue dormir, você não teve tempo de lazer, de relaxar a cabeça, no dia seguinte você acorda já cansado e você tem que fazer a mesma rotina de novo. E mesmo que eu gostasse do que eu fazia, eu sabia que aquilo não era saudável. Dentro do mundo dos games, a questão é que às vezes isso rola com muito mais frequência e intensidade do que eu mesmo passava. Então, assim, questão de saúde mental, talvez as pessoas falem, mas é opcional. Não é, cara, porque se você não topa fazer, seu contrato não vai ser renovado, você vai ser o primeiro a ser demitido quando vier uma nova onda de demissões, que é um medo que as pessoas têm dentro dos estúdios. Eu sou muito a favor de você trabalhar de forma equilibrada, porque aí o seu tempo de trabalho é mais produtivo. Então, às vezes, você trabalhar 6 ou 8 horas por dia te faz render mais do que se você trabalhasse 10 horas todo dia, porque a quantidade não necessariamente compensa a qualidade. Mas é um assunto complexo da gente falar do lado de fora, né? O Intergalactic é um desses jogos que me chama muita atenção, que eu realmente tô bem curioso e eu vou jogar com certeza quando sair. O que me pegou dessa história também é que é tudo isso para criar uma demo interno para apresentar para os investidores essencialmente da empresa parent company que chama. Ou seja, tudo bem, eles que devem estar bancando a conta, então o negócio tem que estar bonito, tem que estar redondinho e eu imagino que essa é a mensagem interna. O crunch, né, overtime que chama de trabalhar mais, cara, existem fases que pode até ser gostoso num projeto criativo, né, de não, vamos sentar aqui mas com certeza tem uma pressão enorme. Isso funcionaria mais num estúdio indie, onde todo mundo tem uma participação no sucesso do jogo, né. Eu já falei, eu me exijo e trabalhei muito esses anos dentro da minha agência porque é a minha agência e eu trabalho por comissão. O que foi difícil também, justamente, eu parar na minha viagem agora, mas eu tenho pessoas queridas que nem o Edu, o Kogu e outros que, né, o Hayashi, inclusive, fechou uma campanha publicitária, tocou a campanha publicitária enquanto eu viajava, paga a minha comissão. Já falei mal de você publicamente, mas você é brabo, enfim. Mas agora, exigir isso de pessoas júniors, eu acho que é um erro. E eu acho que já começa a criar essa cultura. Tem gente, não, vocês não podem trabalhar mais de 60 horas. Mas 60 horas é muita coisa, tá ligado? Tá escrito no artigo aí. Não, só até 60 horas, gente, viu? Não se excedam, não. Pelo amor de Deus, né? Mas a gente tem visto cada vez mais isso acontecer. Parece que às vezes também, até voltando um pouquinho à pauta de inteligência artificial, parece que eles botam trabalhadores nessas situações difíceis e falam, o output, né? O resultado não foi muito bom. A gente não tá tendo muito trabalho positivo aqui, as coisas estão atrasadas, então a gente tem que automatizar as coisas, viu? Ao invés de contratar mais funcionários. Acho que todas as empresas conseguiriam contratar 3 pessoas a mais para cada equipe. Às vezes deve fazer uma diferença enorme, entendeu? Que isso aí, Van Depp, planejamento. E aí, eu só vou te explicar. Isso é problema de planejamento quando eles começam a desenvolver o jogo. No orçamento. Porque o que eles alegam? Se agora eles contratarem uma pessoa, não dá. E é verdade que não dá. Porque aí você vai ter que treinar a pessoa que foi contratada e explicar todo o contexto do projeto. Nisso, as horas de trabalho da pessoa que era para estar produzindo são gastas treinando. Então o projeto atrasa mais ainda. Mas a questão é erro de planejamento. Lá atrás, deviam ter contratado melhor
para começar o projeto. Isso, concordo. É engraçado que você mencionou, Edu, porque na mídia a gente já tem 2 documentários lançados, ironicamente pela própria galera de PlayStation. Um é o Grounded, que fala sobre o desenvolvimento da Naughty Dog, né? Do The Last of Us Parte 2. E o outro é o Raising Kratos, que é o documentário também da PlayStation sobre desenvolvimento de God of War de 2018. E é muito engraçado que se você assiste os documentários agora, com esse olhar mais crítico, pensando, por exemplo, em ciclos de desenvolvimento, em crunch, em planejamento, ou no caso aqui a falta de planejamento, você percebe como esses jogos, que foram jogos de sucesso, jogos que, né, super enaltecidos, super elogiados, com certeza eles sofreram algum tipo de processo de crunch durante o seu desenvolvimento. Tá claro isso no próprio documentário, sabe? Pelo semblante cansado dos desenvolvedores, pela clara cara de exaustão de muita gente trabalhando no jogo, especialmente nos momentos finais, por momentos em que os desenvolvedores estão dentro do estúdio e você percebe que já tá ali na calada da noite, porque não tem mais ninguém trabalhando ali, o pessoal de limpeza já saiu. Então, assim, é muito doido essa questão de crunch, porque crunch é algo que a gente, há alguns anos na indústria de games, a gente tá tentando expurgar, né? Há muitos anos. Exato. Isso foi pauta de quando eu tinha o Bora Jogar com o Ghost, cara, e antes da pandemia. Então eu tinha o podcast com o Ghost em 2019, cara. Época do lançamento do Spider-Man de Play 4 que a gente começou, eu com o Ghost. Então a gente já falava disso. O Jason Schreier tem uma série de livros agora, né? Que começou ali com o Suor, Sangue e Pixels, só relatando casos de desenvolvimento de jogos famosíssimos, como os jogos da Blizzard, como os próprios jogos aí da Lariat, de outros estúdios e tal, pelo lado dos bastidores. E aqui e acolá você vê menção à palavra crunch, ao termo crunch. E o mais maluco, que esse tópico é tão complicado, eu acho que ele daria pra gente um episódio inteiro do debate só sobre ele, trazendo inclusive desenvolvedores e tal. Tem desenvolvedor, obviamente, né, quem tá no topo, digamos assim, ou quem já tá meio que aposentado da indústria, que acha o crunch, inclusive, necessário, assim, um negócio que eu acho bizarro, mas existem falas. Um dos caras que mais levanta, digamos assim, né, a mão pra falar, não digo bem do crunch, mas pra dizer que a indústria dos games só existe por conta do crunch, ou sem crunch não dá pra ter os jogos que a gente tem hoje, é o David Jaffe, que é um cara muito polêmico, mas que foi o criador da franquia God of War, né? Tipo assim, ele tava à frente da franquia God of War nos seus primeiros games, trabalhou lá atrás, né, nos estúdios de PlayStation, meio que no comecinho ali e tal, e é um cara que não necessariamente defende, como eu mencionei, e nem aprecia 100%, mas ele acha crunch uma parte necessária do processo de desenvolvimento de jogos. Então, assim, isso que o Edu falou sobre essa parada da falta de planejamento, é engraçado quando a gente percebe que talvez essa falta de planejamento, ela esteja no DNA de boa parte desses estúdios que, sei lá, enxergam, por exemplo, o esforço de criar o jogo como um esforço criativo e você não pode colocar prazos na criatividade. Tem muita gente que fala sobre isso, inclusive, nos bastidores desse mundo. Mas que, assim, estamos falando de estúdios que fazem jogos milionários, né? Estamos falando de estúdio que vende 1 milhão de cópia. Não dá mais pra gente aceitar esse tipo de argumento, né? Relacionado à arte, relacionado à necessidade, especialmente de estúdio grande. Eu acho que em estúdio indie até vai no sentido de que às vezes é uma necessidade, porque você tem uma equipe pequena. A sobrevivência do estúdio, entendeu? Pra poder fazer outro, entendeu? E interessante, Wander, porque às vezes você tem um estúdio pequeno e que precisa lançar o jogo pra poder pagar as contas, ou precisa lançar o jogo naquela janela porque no mês que vem vai ter um GTA 6, né? E aí não dá, né? E essas coisas são muito complexas, né? Só pra finalizar, a gente comentou o assunto da Netflix, né, e da venda da Warner semana passada, e tivemos uma novidade, a gente não tem necessariamente muito o que comentar, que é a Netflix Games, né, e a FIFA agora vão lançar um jogo pra Copa do Mundo. Eu já vou comentar um pouquinho, depois perguntar pra vocês, né, a expectativa de vocês referente a Netflix investindo em games, né, o que vocês acham. Mas também agora tá explicado o porquê que, né, o FIFA da EA virou EAFC, e assim, eu acho que especificamente a FIFA vive um momento, né, sempre teve muito problema de corrupção, Joseph Blatter, mas assim, eu achei uma das coisas mais decadentes que eu já vi na história dessa instituição, que inclusive um amigo do Davi... Lá vai. Tá esperando essa parte. Não é, esse não é teu amigo. Gianni Infantino, tá, né? Amigo do Davi, Donald Trump, deu o prêmio pra Donald Trump no meio do sorteio dos grupos da FIFA de paz, né? A pessoa que gera paz. E depois ele foi invadir a Venezuela e tal, mas tudo bem, né? Então a FIFA em si vive um momento, e eu tô meio preocupado pra essa Copa do Mundo, que vão ter muito mais times, justamente. Eles querem lançar algo junto com a Copa, mas eu acho que vai ser engessado. Eles não têm uma mecânica justamente que a EA
EA tem pro EAFC, ou, né, o Pro Evolution, e essas coisas assim, esses outros jogos. Então, o que vocês esperam, talvez, desse jogo, ou da Netflix no geral investindo? Então, tinha um rumor de que eu não lembro se era 2K ou a Take-Two, que os nomes são parecidos, né? Mas um desses dois queria fazer um jogo de futebol que fosse o nome FIFA, né? E eu acho que a EA fez bem de se livrar do nome FIFA, porque devia pagar um absurdo pra licença do uso do nome. Agora, a Netflix Games inspira confiança em alguém? Eu acho que não, porque parece que nada lá acontece, né? O Rafa Grassetti, que trabalhou envolvido com arte de God of War, ele saiu da Santa Mônica, ele foi trabalhar na Netflix Games, eu não sei o que aconteceu com o projeto dele, e agora ele voltou a trabalhar pra Sony. Diretamente ele trabalha na Naughty Dog. E assim, o projeto dele com a Netflix, eu não sei o que aconteceu. Eu fico mais contente quando eu vejo o estúdiozinho indie trabalhando com eles um pouco. O próprio pessoal da Rogue Snail, que eu já falei que sou amigo deles e tal, lançou um jogo com eles, uma versão do jogo deles, então, pelo menos isso, né? Mas a gente até cobriu, né, a Netflix comprando a Warner, e parece que a Warner não vai aceitar da Paramount, que era 30 bilhões mais cara, e talvez vá pra Netflix mesmo, tá rolando todo um negócio. Então, ou seja, a Netflix talvez, né, vai absorver a parte de games da Warner, não sei se eles fariam mais com isso que a gente falou da própria Paramount, né? Então, essa notícia realmente é bem grande, então a gente vai ver, mas, cara, eu tenho pouca esperança. Talvez a Netflix Games como publisher, ok, como desenvolvedora, isso, vamos ver. Até agora não mostrou resultado. Eu acho que a gente não tem, particularmente falando, não tem nada que esperar algo de positivo vindo disso daí, porque a própria Netflix já mencionou que o jogo vai ser disponibilizado gratuitamente para os usuários, ou seja, vai ser uma jogada de marketing zona para fazer alguma associação da Netflix com a Copa do Mundo, vai ser um jogo em que você não vai precisar usar controle, você vai controlar pelo celular, então vai imaginar o que deve ser. Sabe o que eu acho que vai ser? Sério mesmo, assim, quando eu vi essa notícia, a primeira coisa que me veio à mente é que existem alguns jogos que tentam fazer, assim, uma versão RPG de futebol, uma versão para poder você jogar quase como se fosse por turnos. Tem um jogo que eu lembrei agora, das antigas, o Edu com certeza vai saber porque é de um RPG que ele jogou bastante, que é o Blitzball, né? O Blitzball era um jogo do Final Fantasy X, que tinha ali dentro, e que envolvia um cenário, parecia uma partida, né, como se fosse uma partida de futebol, só que era mais de polo aquático, né, porque era na água, no negócio e tal, e que quando eu vi essa notícia da Netflix, eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que eles vão lançar um jogo de futebol de turnos, numa pegada parecida com o Blitzball. Porque não dá pra você esperar fidelidade e responsividade de controle, você, no aplicativo da Netflix, jogando o jogo pelo celular ou tendo algum tipo de conexão com o aplicativo da Netflix, eu acho que vai ficar um negócio muito complicado pra justificar alguém jogar esse game para além de um gimmick, né, que a gente chama, que é uma besteirinha ali para fazer alguma brincadeira e tal. E, honestamente, eu acho que isso não vai dar muito certo, não. Quero muito estar enganado. Você fica pistola. Eu gosto quando você fica puto. Mas é porque a Netflix, ela joga no lixo, digamos assim, um monte de IP bacana, né? Sim, mas é porque tudo é mal feito em tudo, tá ligado? Tudo é mal feito hoje em dia. Não tô falando só de Netflix, não, cara. Eu acho que é sintomático, não só dos dias de hoje, a FIFA, justamente esse momento. Quando que a FIFA não esteve num mau momento? Desde que eu nasci, cara, eles estão envolvidos em corrupção e eles acham que são donos do maior esporte do mundo, um negócio que é muito potente. A gente falou aqui, né, que eu fui lá ver os jogos e tal no último episódio, mas assim, a Copa é o negócio mais assistido do mundo, talvez a marca mais forte de qualquer coisa. E mesmo assim eles conseguiram defasar, né? Agora vão ser 48 times, você tem uma seleção que legal, Curaçao, já fui pra Curaçao, é lindo. Eles classificaram lá, mas assim, não, beleza, ele tá no nosso grupo, a gente vai ganhar deles. O Brasil caiu com o próprio Haiti, né? Tem muito time fraco, vai ter muito jogo meio assim que as pessoas não vão ver. Eu, por mim, quero ver tudo. Eu assistiria Curaçao e Haiti na Copa do Mundo porque eu sou maluco, entendeu? Mas, realmente, não existe um cuidado com, sejam as IPs que a gente chama, qualquer marca, qualquer produto, qualquer serviço, é sempre como que a gente extrai a última gota disso? Mas enfim, né? Bom, gente, acabamos mais um episódio. Sinto lhes informar, não teremos episódio no dia 29, semana que vem, mas voltaremos dia 5 com um episódio especial. Ao 100º episódio, esteja aqui, conte para os seus amigos, assistam. E eu tenho um negócio que meus colegas aqui não sabem que eu vou fazer aqui, eu devia ter até, né, feito um teaserzinho. Eu, no nosso penúltimo episódio, falei um pouco de anime e eu só zombei um pouquinho adulto, que torna a personalidade inteira e tal, mas foi só um pouquinho, foi só, né? Eu não sei se eu vou fazer isso, talvez a
gente corte, mas eu me proponho a assistir algum anime até a volta... Death Note. Tá decidido. Death Note. Aí. Eu acho que vai ser Death Note porque eu sou meio... Pareceu que é um cara meio superdotado, autista, posso... Não sei, enfim. Mas eu vou ver. Mas eu achei que era um filme, tem 27 episódios. Eu falei, what the fuck? Enfim, maravilhoso. Mas eu farei Assista. eu farei isso. E eu peço algo que vocês não precisam fazer. Se você nasceu, por exemplo, a partir dos anos 2000, assiste algum filme, sei lá, dos anos 90, 80. Por favor. Só faz por mim, porque eu tô curioso o que vocês acham. Assiste Sopranos. Não precisa ser Sopranos. Sopranos é uma série, eu não vou fazer. Assiste Matrix, você nunca viu Matrix? Assiste Fogo Contra Fogo, Hit, um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Assiste Cassino. Quer ver algo mais leve? Assiste dos anos 80, Clube dos Cinco, Breakfast Club. The Goodfellas. Muito bom. levinho, É que Goodfellas são 3 horas, é um dos melhores filmes de todos os tempos, É mas eu muito acho bom. Cassino mais interessante para um público mais novo. Cassino, justamente, Scorsese. Assista qualquer coisa do Scorsese, por favor. Vai ver Touro Indomável, mas é em preto e branco, então eu não quero assustar as pessoas, tá? Eu não falei pra assistir Laranja Mecânica, algum filme do Kubrick, que as pessoas vão ficar traumatizadas ou iluminadas. Mas assiste algo dos anos 90. Quer ver A Rocha, de Nicolas Cage, assim, por favor. Aí você comenta... Pode mandar pra nós. É só isso, mas eu vou ver, eu vou ver o anime. E não é porque eu sou... É só não... Entendeu? Assim, eu quero ver, eu sei que... Eu acho que eu vou gostar de Death Note. Eu vou ver em japonês. E eu comecei a ver Pluribus, por tua recomendação. Mas assim, é que foi muita recomendação naquele episódio, me senti meio triste. Falei, o pessoal é fofo. Vai, Depp, assiste o de basquete, enfim. Mas me proponho a fazer isso, não sei... Como é que eles sugeriram? Por favor, assiste isso aqui. Eles são fofos, eu acho vocês fofos, não chatos. Tá. Entendi. Mas é isso, tá bom? Obrigado por mais um ano muito foda aí. E a gente vai voltar com tudo no episódio 100. Estejam aqui, conte pros seus amigos. Obrigado. Beijo. Bom final de ano. Valeu!